que é a sua face mais sutil. As mil formas de marginalizar, invisibilizando determinados atores sociais, determinados processos sociais e, principalmente, determinados interesses sociais. A fala do professor Jorge foi fundamental para mim quando recuperou a ideia da professora Ana Clara Torres Ribeiro. Não há processo social sem sujeito social, e um aditamento que a gente sempre faz é que não há um sujeito social sem um interesse que torne esse sujeito nesta condição, que o eleve da condição de mero indivíduo, ou morador, ou ator social, ou habitante, para a condição de sujeito social. Então, dentro dessa perspectiva mais empírica de como proceder a uma análise crítica no horizonte da justiça territorial em relação à metrópole do Rio de Janeiro, nós fizemos um recorte bastante concreto, que é o complexo de favelas da Maré. Não por um acaso, o critério se baseou fundamentalmente pelo fato de aí você ter uma população residente de cerca de 140 mil pessoas, por ser um complexo extremamente diversificado do ponto de vista das suas densidades e das suas centralidades. E este é um ponto que me parece, eu vou me aproximando das falas que me antecederam, essas centralidades, essas densidades, e nesse caso especificamente das densidades geopolíticas. Metodologicamente, o grupo está preocupado em fazer uma avaliação crítica de 3 espaços políticos extremamente importantes, que são o espaço da guerra, o espaço da ordem e o espaço da legitimidade. 3 nomeações para o termo genérico espaço político. E o espaço da guerra, ele é visto claramente dentro do complexo da Maré a partir dos confrontos entre facções criminosas entre si, entre as facções criminosas e os milicianos, entre os milicianos, facções criminosas e a polícia, entre policiais e forças policiais de diferentes instituições, de tal maneira que o espaço da guerra ele é muito visível nos próprios equipamentos bélicos pesados utilizados na, entre aspas, garantia da ordem territorial daquele complexo. Era o que eu queria mostrar aqui com algumas imagens singelamente retiradas na mídia. O que você vê com um carro blindado que nesta semana estava sendo utilizado na simulação da segurança das Olimpíadas no Rio de Janeiro, prevendo ataques terroristas, e dizia na legenda, o mesmo equipamento que foi utilizado no ano de 2015 no Complexo da Maré por conta da ocupação, da instalação da unidade de polícia pacificadora. Bom, então precisamos desse equipamento bélico pesado para garantir a ordem dentro do Complexo da Maré, da mesma maneira que precisamos desse equipamento para garantir a ordem pública num mega evento sujeito a ataques terroristas. Pelo menos é o que você deduz dessa intercambiabilidade de equipamentos bélicos em áreas da cidade e em momentos diferentes. Esse é o espaço da guerra. O espaço da ordem é o espaço da própria instalação da unidade de polícia pacificadora, através também de certos institutos jurídicos que permitem essa instalação com a ajuda da Marinha, com a ajuda do Exército Brasileiro, e a partir dessa instalação da unidade de polícia pacificadora, o PP, no Complexo da Maré, você tem então a instalação do espaço político da ordem, que vai entrar em confronto direto com o espaço político da guerra. O que resulta disso é que, se o terceiro espaço político é o espaço da legitimidade, este é o mais afetado, é o mais comprometido, e é o que podemos já preliminarmente deduzir que é o espaço político bloqueado pelo confronto entre os dois espaços
anteriores. O espaço político da guerra, o espaço político da ordem, eles impedem a instauração do espaço político da legitimidade. Então, a partir dessa premissa metodológica, resta saber como uma política pública, cujo horizonte seja a justiça territorial, pode assegurar a promoção, reparação dos direitos sociais naquele território. E isto certamente não se deduzirá das ações, seja da unidade de polícia pacificadora, ou seja dos milicianos ou dos narcotraficantes e suas facções criminosas que ali atuam. Mas, a partir da perspectiva do morador, que não é um espectador passivo, mas um sujeito social invisibilizado e cuja voz está cada vez mais silenciada, como se estivesse ali meramente para ser revistado em determinadas situações de constrangimento público, onde a garantia do direito à segurança pública inibe a efetividade de outros direitos civis, outros direitos políticos, outros direitos econômicos. Então, esse projeto de pesquisa, ele me cria um alento muito interessante com esse grupo de 10 pesquisadores, porque nós estamos interessados em avaliar e detectar esses direitos sociais que estão sendo bloqueados, vilipendiados, oprimidos, ou seja, eles não se desenvolvem por conta dos espaços opressores, já que a justiça territorial está absolutamente bloqueada nesse território do Complexo da Maré, através dos depoentes, que são esses moradores. O projeto prevê exatamente o diálogo criativo e direto com essas pessoas que são moradores, para que se vislumbrem esses direitos sociais e, a partir deles, se crie uma agenda propositiva. Uma agenda propositiva que, para não cair numa generalidade, nós definimos duas variáveis operacionais. Uma que é a juventude e a outra que é o gênero. Os jovens moradores desse complexo, desse território, e suas perspectivas de justiça territorial. A condição de gênero em sua multiplicidade e a perspectiva da justiça territorial. Então nós vamos nos basear num elenco de direitos sociais urbanos que o Jorge Borja vem anunciando nos seus trabalhos há mais de 2 décadas. Cada livro que esse sociólogo e geógrafo catalão vai apresentando, que são os direitos sociais urbanos, ele vai estendendo cada vez mais o elenco. Deste conjunto de direitos, nós selecionamos cerca de 10 ou 12 para trabalharmos enfaticamente com esses direitos sociais. É uma pena que os slides não acendeu. Eu queria discriminar um pouco esses direitos, porque faz parte da metodologia. As entrevistas, os diálogos criativos, que são os grupos focais, esses direitos e o que esses moradores pensam a respeito de tais direitos. Então haverá um elenco a ser discutido e, sobretudo, a perspectiva que mais me interessa está para além do projeto, porque isso tudo culminaria, por exemplo, em vários trabalhos que enfatizam a justiça territorial e alguns chamam de justiça espacial. Esses trabalhos, eles culminam numa ideia de sociedade justa, e aí o geógrafo ele fica puxando a brasa para a sua sardinha e fala de territórios justos. Alguns planejadores, como Susan Feinstein, falam de cidade justa, escreveu um livro totalmente dedicado à ideia de cidade justa. E isto pareceria uma espécie de concepção do objetivo maior.
trabalho no horizonte da justiça territorial porque quero promover uma sociedade justa que viva, portanto, em territórios justos que, segundo a minha perspectiva, seriam aqueles onde a opressão foi eliminada. Não existe marginalização, exploração, não existe violência, ou isto existe de forma muito mitigada, ou no mínimo suportável, para a gente não ficar aqui trabalhando numa perspectiva de uma sociedade desconflitizada, já que ela não existe. Mas isso eu quero dizer que não é suficiente para esse projeto de pesquisa, porque o nosso horizonte ele se desdobra na perspectiva de uma sociedade decente. E é nesse momento em que a ética fala um pouco mais alto do que aquilo que está em qualquer manual de filosofia, que os dois horizontes da ética são a justiça e a felicidade, como eu cheguei aqui dizendo no começo dessa conversa. Desdobrar isso para além da justiça e da felicidade é pensar numa sociedade decente, que é uma categoria ética da maior relevância, porque é possível se chegar a uma sociedade justa sem que ela seja decente. Porque a sociedade decente é aquela onde os seus componentes não são humilhados. E essas categorias ainda causam certa estranheza na academia brasileira, pelo menos, porque não compõem indicadores familiares às nossas análises. Não compõem indicadores, portanto eu não posso criar índices, porque eu não posso medir felicidade, eu não posso medir justiça, eu não posso medir decência, então eu não toco nesse assunto. E eu estou partindo de um princípio bastante pragmático de que a humilhação ela pode não ser medida, mas ela é percebida, especialmente por quem a sofre. E são os moradores do Complexo da Maré que estão tentando viver dignamente, num espaço onde não haja opressão fortuita, onde não haja humilhação e, sobretudo, para que fique bem claro o que é o interesse dessa pesquisa, não é uma humilhação interpessoal. O vizinho que xinga o outro vizinho por algum motivo pessoal, mas, sobretudo, a humilhação institucional. Então, eu estou trabalhando com uma geopolítica que não perde de vista as densidades institucionais. Uma geopolítica como eu poderia partir de um cânone, trabalhando com a relação entre espaço e poder, isso é geopolítica, o que não me basta, e ultrapassar esse cânone da relação espaço e poder é pensar como essa relação espaço-poder é transversalizada pelas opressões, pelas humilhações, e aí então eu estou falando de uma geografia política da cidade que está eticamente situada. E como o olhar do geógrafo é um olhar situado, o olhar do geógrafo é um olhar que posiciona. E eu não consigo imaginar o Complexo da Maré como um oásis, uma ilha, algo isolado. Ele está posicionado, faz parte dessa metrópole, da dinâmica dessa metrópole, interage com essa metrópole, é fruto e constituinte dessa metrópole. Então, nesse sentido, me parece que o resultado desse projeto de pesquisa, ele está apontando para além daquilo que, a princípio, pressuporia, que é a cidade justa, o território justo, a sociedade justa. Eu enfatizo que estamos na perspectiva ética de uma sociedade decente. E que esse espaço da guerra e o espaço da ordem estão inviabilizando a instituição de uma sociedade local decente no Complexo da Maré. Sem ouvir esses moradores, o que pensam a respeito dos direitos sociais e dos mecanismos que estão bloqueando esses direitos sociais, nós faríamos apenas um exercício de retórica. É preciso isso, é necessário aquilo, e não sei se... Não, tem tempo, acabou. Acabou, tem mais 3 minutos. Eu vou aproveitar esses 3 minutos para dizer uma outra coisa, que a geografia social francesa, que é de excelente qualidade, ela nos levou, pelo menos para a comunidade de geógrafos, nos levou excelentes esquemas metodológicos e analíticos para falar de desigualdade.
Então, nós trabalhamos amplamente com desigualdades. Eu poderia criar 500 indicadores para trabalhar com desigualdades socioespaciais. Aqui tem água encanada, ele não tem. Aqui tem luz, ele não tem. Aqui tem isso, não tem. Aqui tem saneamento, não tem. A casa aqui é boa, ele não é. A estrada passa aqui, mas não é asfaltada, ali passa a estrada, e assim sucessivamente. Eu quero dizer que o que eu aprendi com a boa geografia social francesa é que a desigualdade socioespacial não é injustiça. Injustiça é outra coisa. Embora muitos colegas ainda façam análise de desigualdade socioespacial acreditando que estão trabalhando com injustiças territoriais. A injustiça, ela parte de um princípio ético de que algum valor está sendo comprometido, e esse valor é a dignidade. Então é possível também que o par dialógico desigualdade e igualdade, ele não corresponda ao par dialógico injustiça a justiça. A avaliação do que é injusto é uma avaliação absolutamente calcada num valor ético. E aí, não se pode trabalhar com todas as desigualdades, como também não se pode trabalhar com todas as injustiças, porque não se pode trabalhar com um conjunto infinito de valores éticos. Por isso, eu estou focalizando no valor ético da decência, cujo contrário é a humilhação. Esse é um aspecto que, no grupo, é o que mais me anima, que é fazer a ultrapassagem da noção de desigualdade socioespacial tão cara aos planejadores e aos estudiosos do planejamento territorial, para a noção de injustiça territorial, que ainda é uma novidade, embora sempre muito mascarada com o nome de desigualdade socioespacial. E eu só quero enfatizar que, sem entender o que é desigualdade socioespacial, não chegaria à noção de justiça territorial, mas é lá na frente que eu quero chegar. Então, é isso. Eu lamento que não tenha apresentado aqui o nome dos colegas, porque eu não sei os sobrenomes de todos. Quem sabe até o final da apresentação não resolve, e aí você apresenta, tá? Que é um grupo muito animado. Muito obrigada.